Olha, o alerta com relação à chuva não é o único, não. Tem aí também um alerta com relação à segurança. Todo um esquema especial está sendo montado para esse clássico inédito pela Libertadores. Corinthians e São Paulo se enfrentam hoje pela primeira vez nesta competição. Para falar mais sobre o assunto, a gente está recebendo hoje aqui no estúdio, o Renato Sérgio de Lima. Ele é vice-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O William Douglas também participa aqui do nosso bate-papo. Renato, boa tarde. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Qual é a expectativa que você tem para esse jogo de hoje à noite? Qual é o alerta que você faz com relação à questão da segurança depois de tudo que a gente viu nos últimos jogos? O grande desafio, tanto para os times quanto para as polícias e também para os torcedores, é que a gente consiga ter um clássico onde a violência não dê o tom. Na verdade, que o esporte seja o principal assunto e não amanhã a gente chegue para comentar as tristes cenas que nós temos visto aí nas 2 últimas semanas, com vários episódios de violência e até mesmo onde torcidas organizadas montam tocaias para poder cometer atos de violência contra outras torcidas, outros torcedores. Isso é algo deplorável que precisa ser condenado. Renato, uma das preocupações era até com a questão da segurança da saída dos torcedores. O São Paulo disponibilizou aí ônibus para a torcida organizada. Como que você vê esse contato da diretoria de São Paulo direto com a torcida organizada? É uma coisa que facilita, mas não cria uma relação perigosa aí do clube instituição com a torcida organizada, que tem um histórico de confrontos, um histórico de violência? Não deixa de ser complicado, mas é necessário. Nós só vamos conseguir reduzir a violência no esporte, violência das torcidas, na hora que as polícias e na hora que os times forem envolvidos nesse processo. A polícia militar, em especial, precisa se aproximar das torcidas. Os times precisam tentar mediar essas questões, até porque se a gente for olhar para um grande exemplo mundial, que é a Inglaterra, com os hooligans, nós só conseguimos reduzir violência na hora, tanto que as torcidas foram punidas, mas em especial quando os times começam a ser punidos. Perder o mando, começar de algum modo a não ter torcida, ou mais do que isso, começar a multar os próprios times, é que aí a própria torcida começa a pensar que está prejudicando os nossos... Nesse sentido, pegando aí gancho no que você está dizendo, a Folha de São Paulo traz hoje uma matéria muito completa falando exatamente sobre isso, a questão da impunidade. Ninguém até hoje foi punido. Eu sei que tem pouca gente punida, tem pouca gente na cadeia por causa desse tipo de situação. Você acha que é por aí? A Folha conseguiu tocar num ponto fundamental que, infelizmente, não é só no futebol, é no Brasil como um todo, em toda a situação da segurança pública. A impunidade é o nosso maior problema. O Brasil, ele convive com taxas de impunidade altíssimas em todos os crimes e não podia ser diferente no caso das brigas de torcidas. Quase nós não temos casos de punição para quem comete crimes ou quem comete violência. São pouquíssimos os casos que as pessoas ficam presas ou outro tipo de punição, como eu estava dizendo, multas ou eventualmente restrição de liberdade de alguma outra forma. Mas o grande desafio aqui é como que a gente pune efetivamente. Isso não envolve só a polícia, envolve o time, envolve o judiciário, envolve o Ministério Público. Renato, e um jogo tão tarde, 10 horas da noite, na hora que não tem mais transporte para voltar tal, complica a questão de segurança ou não? Dá para fazer um esquema de segurança mesmo com a partida tão tarde? Não dava para ser um pouquinho mais cedo? Isso, sem dúvida nenhuma, vai colocar um novo desafio, que nesse caso é para a Prefeitura. Como que você cria um esquema especial de transporte para fazer com que os torcedores cheguem até suas casas? Vão todos para o Largo do Paissandu, vão todos para ali, mas e dali vão para onde? Se você não tiver cuidado com a dispersão, você provavelmente vai gerar crises, como aconteceu num outro problema, como essa semana no Carnaval na Vila Madalena, onde foliões já embriagados e estavam ali para arrumar confusão, entraram em confronto com a polícia porque não queriam se dispersar. Ou seja, a Prefeitura precisa buscar criar um esquema especial de transporte. Renato Sérgio de Lima, obrigada pela participação. Aliás, a gente fala sobre a Vila Madalena no Repórter São Paulo de amanhã. Obrigada pela participação. Eu que a gente vai agradeço. acompanhar, claro, o jogo, né, William Douglas? E amanhã a gente traz aí o resultado desse clássico inédito na Libertadores. Até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde para você. Obrigado.